Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre Botafogo. Eu estava pensando em abrir uma live, mas eu preferi fazer esse vídeo aqui, né, para falar um pouquinho pós-jogo, né? Tem muita gente fazendo live aí também, tem várias lives boas aí acontecendo neste momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas eu acho que nesse vídeo aqui eu vou conseguir trazer um bom contexto, né, sobre tudo que eu penso e opinar um pouquinho também sobre essa derrota que o Botafogo sofreu hoje na Argentina, pelo placar de 2-0 para o Racing. Eu realmente não estava muito otimista para o jogo de hoje, mas eu não achei que fosse ser da forma que foi. Um time completamente perdido em campo, né, um deserto de ideias, um time inofensivo. No jogo inteiro a gente teve ali um chute no gol do Racing, né? Que foi uma falta cobrada do Alex Telles, que bateu na barreira, e no rebote dessa falta ele chutou. A bola ainda desvia no zagueiro e o goleiro do Racing faz uma defesa tranquila, encaixa a bola no meio do gol. Esse foi o único chute no gol do Botafogo, os 90 minutos. Impressionante, né? Negativamente falando, um time completamente espaçado, um time completamente sem jogadas, abusando de chutões, um meio-campo com 3 volantes que não conseguia se entender. Depois, quando no segundo tempo ele coloca o Savarino no meio, o time ameaça dar uma melhorada, mas a gente teve hoje um cavalo de Troia dentro do time, né, que foi o Alexander Barbosa. Quando o Botafogo estava começando a equilibrar o jogo no primeiro tempo, o Barbosa fez um pênalti completamente estúpido, infantil, né, um pênalti que faz o Racing abrir o placar e o Botafogo estava começando a querer, sabe, iniciar as suas jogadas. Tu percebia que o Botafogo já não estava sofrendo tanto assim, né, no primeiro tempo, e aí toma já o gol de pênalti convertido pelo Vieto, e aí desanda, né? E aí no segundo tempo, quando tem a mexida e o Savarino vem para o meio campo, o Barbosa novamente, parece que hoje ele entrou decidido a entregar o título na mão do Racing, né? Ele completamente fora de sintonia, resolve ir para a área como se ele fosse um atacante, como se tivesse ali aos 48 do segundo tempo. Ele resolve largar a linha defensiva e ir para dentro da área do Racing para tentar um gol de cabeça. O que acontece? Futebol muito equilibrado, o Racing no contra-ataque fica em vantagem numérica e exatamente onde o Barbosa não conseguiu retornar, faz o 2-0, né, e poderia ter sido mais, né? Então, em 2 falhas individuais do Barbosa, o Botafogo tomou os 2 gols do Racing, mas não vou só crucificar o Barbosa aqui. O Barbosa, obviamente, fica como vilão nessa partida, merecidamente, porque errou aí individualmente em 2 lances, mas o coletivo, o todo, né, o geral do Botafogo foi muito abaixo, muito ruim. A gente pode escolher um ou outro jogador aqui. O Barbosa, é claro que vai ser a maioria que as pessoas vão escolher, mas o Botafogo não merecia de forma nenhuma nenhum empate. O Racing merecia a vitória desde sempre, né? Isso é um fato, né? Muita gente talvez ali pudesse esperar alguma coisa do Caçapa, né? Alguma situação ali que pudesse acontecer. Não acho que a gente deva crucificar o Caçapa. O Caçapa, ele chegou agora, muito difícil conseguir fazer mágica. Talvez ali ele pudesse ter tomado umas decisões melhores, mas eu nem acho que a gente pode crucificar o Caçapa nessa situação, né? Não tem como. E, enfim, é uma situação muito complicada, cara. Uma sequência de erros que o Botafogo vem tomando nesse início de 2025. Essa questão de temporada começar em abril tá trazendo suas consequências. Isso tudo é consequência, né? Dessa forma que o Botafogo, como instituição, tratou o início do ano. Foi dominado pelo Flamengo na Supercopa e agora na Recopa, mais uma vez, o Botafogo não viu a cor da bola. Pode virar o jogo na quinta-feira que vem? Até pode,
mas o indicativo não é esse. Não é esse por tudo que o Botafogo está fazendo nesse início de 2025. Por tudo que o clube vem trabalhando nesse início de 2025, está acontecendo exatamente, está colhendo exatamente o que o clube veio plantando nesse início de 2025. Né? Como instituição, o clube não liga para essas competições, é óbvio que o Botafogo não está trazendo os melhores resultados, nem no Carioca, nem na Supercopa e nem na Recopa. Né? O clube não quer, não liga para esse tipo de competição, mas mais do que isso, os jogadores estão sem comando. Né? E aí, eu separei até aqui para a gente dar uma olhadinha, como a gente percebe que um comando faz diferença, né? E aí eu separei esse vídeo aqui no perfil Fogo Tático lá no Twitter, e eu quero colocar com vocês aqui na tela, que é o seguinte, aqui a gente percebe muito bem como um comando pode fazer uma diferença num jogador. O Barbosa, no início de 2024, antes do Arthur Jorge chegar, a gente parece que esqueceu até um pouco disso, né? Mas o Barbosa, ele era reserva do Lucas Alter. Thiago Nunes botava o Lucas Alter de titular e não colocava o Barbosa. E aí muita gente criticava, obviamente, até o Thiago Nunes. Depois que o Fábio Matias, as coisas foram meio que caminhando assim. E aí o Arthur Jorge chega. Teve um jogo também que o Barbosa é expulso contra o Cruzeiro. E aí o Barbosa, depois, com o Arthur Jorge, o Barbosa começa a virar outro jogador, cara. E foi realmente um dos melhores zagueiros da temporada 2024, o Barbosa, muita qualidade, jogando muito. E todo mundo perguntava como é que o Barbosa se tornou esse grande zagueiro. O que aconteceu para essa virada de chave do Barbosa? E o Rafael falou isso num podcast, ex-lateral direito do Botafogo, agora está aposentado, que o Arthur Jorge, ele fazia um trabalho muito especial com o Barbosa, de controlar ele, porque o Barbosa tem esse jeitão dele meio doido, né, sabe? E a gente está vendo nesse início de ano esse jeito do Barbosa novamente, sem o Arthur Jorge, a gente está vendo esse jeito dele acontecer novamente, né? De arrumar confusão, de ser expulso, de cometer faltas e pênaltis em situações que não deveriam acontecer. E aí esse vídeo aqui mostra muito do que eu falo de comando, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do Fogo Tático aqui mostrando para vocês, ó. Na tela. Perceberam como o que eu estava falando sobre comando? É exatamente isso. É uma conversa, e isso é só um exemplo, que existiam lá no vestiário, nos bastidores, a gente não consegue ver, não tinham câmeras para mostrar para a gente. Esse é um exemplo dentro de campo que a câmera flagrou. E quantas vezes talvez o Arthur Jorge não fez isso com o Barbosa, e a gente não conseguiu ter uma câmera para gravar, de controlar o Barbosa, de explicar para ele que ele não precisa jogar dessa forma que ele joga meio bruto, né? De querer sempre ir na maldade, de fazer jogadas ali de situações que podem acarretar em expulsão, em faltas e pênaltis bobos, né? Que foi exatamente o que aconteceu hoje. Né? O Barbosa estragou o jogo do Botafogo. Completamente. Não acho que o Botafogo merecia vencer, mesmo se não fossem os erros do Barbosa. O Racing merecia vencer e jogou mais do que o Botafogo. Mas o 2-0 foi muito em função dos erros individuais que a gente teve do Alexander Barbosa, com um pênalti cometido infantil e um desastre que foi ele ter largado a zaga e ter ido para o ataque de forma louca, de forma que ele não faria se fosse o Arthur Jorge, mas um time completamente sem comando, um time completamente largado às traças, digamos assim, não tem nenhum tipo sabe, faz com que o Barbosa tome esses tipos de decisões dentro do campo. Se tivesse o Arthur Jorge, eu tenho certeza absoluta que ele não faria. Mas, enfim, como eu disse e repito, não vou crucificar o Caçapa, que também acabou de chegar, está ali como auxiliar de comissão fixa, um treinador interino, e, repito, o Botafogo está colhendo nesse início de 2025 o que ele veio plantando. O Botafogo plantou desleixo, plantou, de certa forma, uma situação em que ele
claramente diz que não liga para esse início de ano, e se o Botafogo plantou isso, o Botafogo está colhendo muito bem o que ele decidiu plantar. Perdeu a Supercopa para o Flamengo com domínio amplo do Flamengo, e agora o Racing, na primeira partida, já domina o Botafogo, e o Botafogo não merece nada. E se semana que vem conseguir virar, tem chances de acontecer, jogando em casa, né? Vai que acontece, né? Tem como acontecer sim, mas todos os indicativos não são esses. Todos os indicativos são do Botafogo continuar colhendo o que ele resolveu plantar. Tá bom? Um abraço, e é isso, cara. Eu acho que o Botafogo que sirva de exemplo, né, para o Botafogo nos próximos anos, que esse 2025 aí, esse início de 2025, que sirva de exemplo para que não seja repetido para os próximos anos, né? Se a gente tem que falar que 2024, em relação ao Brasileiro e a Libertadores, o Botafogo precisa repetir para agora, para 2025, Brasileiro e Libertadores, a gente precisa pegar o início de 2025 e levar para os outros anos dizendo o seguinte, ó, isso aqui a gente não pode repetir. Esse planejamento aqui a gente não pode repetir. Tudo que a gente fez nesse início de 2025, a gente não pode repetir. Um time totalmente largado às traças, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima e vamos aí comentando de Botafogo, as notícias, não tem jeito. Vamos falando, tentar digerir essa derrota, porque mesmo que a gente saiba que o clube não está ligando, o torcedor não consegue diferenciar isso. O torcedor não tem jeito. O torcedor como nós fica chateado e não tem muito o que fazer, não. Um abraço, até a próxima.